Gravar esse vídeo está sendo um desafio para mim. Por quê? Porque eu comecei ele algumas vezes porque eu fiquei errando o nome do protagonista da história que eu quero conversar com vocês hoje. Por quê? Porque o protagonista da história se chama Mike Milligan e eu, todas as vezes que comecei a gravar esse livro, estou chamando o sujeito de Peter Milligan, que por sua vez é roteirista de quadrinhos, né? Mas o caso aqui é o Mike Milligan, que por sua vez é o protagonista de Rastros de um Assassino, publicação da editora Viseu, tem por volta de 200 páginas, está dividido em 16 capítulos e tem por autor o Johnny Byrne. Johnny Byrne é meu amigo e também é inscrito aqui do canal, que além de escritor, o Johnny também é músico e também desenha muito bem. E ele se aventurou aí na questão de escrever, né, o Rastros de um Assassino, gostou tanto que já está escrevendo um segundo livro, onde ele já está no capítulo 9. E foi muito bacana ter a experiência de leitura aqui dessa publicação, que tem por protagonista o Mike Milligan e não o Peter Milligan. E o Mike Milligan é um policial que está aí por volta dos seus 50 anos, que vive lá para as bandas do Canadá e que numa determinada circunstância ele acaba se deparando com um assassinato. A vítima está presa pelos pés e pelas mãos e a forma com que ela foi amarrada é como se fosse um único nó prendendo pés e mãos. E consequentemente também tem uma venda nos olhos da pessoa. E essa vítima foi encontrada num lago na cidade de Edmonton, lá para as bandas do Canadá, como eu mencionei a vocês. A questão é que o Mike Milligan vai descobrir que essa não seria a única vítima desse assassino. Outras vítimas surgiriam e o sujeito acaba deixando pistas que ele vai continuar matando. A grande questão é como se antecipar a um assassino que sempre está dando um passo à frente dos policiais. E diante disso, o Mike Milligan tem um grande desafio, porque ele precisa prender esse sujeito, ele precisa interromper essa onda de assassinatos, mas a cada tentativa dele de chegar perto ou de querer alguma pista acerca do assassino, mais a trama se complica e mais distante ele vai ficando desse assassino, justamente por conta das coisas que vão acontecendo dentro da trama. Embora seja o primeiro livro do Johnny, eu posso dizer a vocês que ele tem uma escrita muito bem fluida. É aquela história assim que tem um roteiro envolvente, aquela história que a maneira dele escrever, você vai lendo tranquilamente e ele consegue estabelecer muito bem os diálogos. E isso é importante justamente porque não fica tedioso em momento algum a história. Há circunstâncias que uma coisa ou outra fica meio óbvia, tá? Você vai ler, você fala assim, vai acontecer tal coisa e realmente acontece, e outros momentos que você acha que vai acontecer uma circunstância ou outra e é onde não acontece. Aí é onde ele foge alguns momentos do óbvio, inclusive lá para as bandas do final do livro, onde eu estava esperando algumas coisas e ele levou o final para um outro aspecto que ficou também bastante interessante. Inclusive eu comentei com ele, falei, cara, eu achei que você ia terminar o livro fazendo isso, isso, isso e isso, e ele falou assim, não, eu quis fugir um pouco do óbvio, por isso eu fiz esse mais aquele. E dessa forma, você acaba simpatizando pelos personagens, você vê aí, ao mesmo tempo que o vilão, no caso, que se trata aí desse assassino, também tem uma história, uma bagagem assim, um tanto que macabra dentro da construção desse personagem, e tem um outro sujeito que surge dentro da trama, que num primeiro momento é apontado como um assassino, e que à medida com que vai ser contada também a história desse sujeito, a gente vai ver alguns momentos bizarros, macabros dentro da história. A história tem bastante ação, a história tem alguns momentos que eu chamaria de pitadas de terror, e diante dessa circunstância toda, a gente também vai se aproximar bastante do Mike Milligan e conhecer ali o contexto dele, a questão ali da filha dele e tudo mais, e das coisas que cercam tanto a profissão dele quanto os seus elementos particulares, como também a sua relação familiar. A história é bem contada, a história é bem desenvolvida, a trama tem alguns plot twists interessantes e em alguns momentos
uma coisa ou outra ficou óbvia, em outros momentos não me surpreenderam e, consequentemente, eu me senti assim o tempo todo bem envolvido pela trama e à medida com que ele vai narrando os aspectos da história, a história eu conseguia imaginar muito bem o que estava rolando ali. O que eu acho que poderia ter na edição, já que o Johnny desenha, seria ele de repente poder ter feito um desenho, né, de como ele imagina o detetive Mike Milligan. E seria interessante porque aqui onde ele me fez a dedicatória dava para fazer um desenhozinho, ou nessa outra página podia ter aqui um desenhozinho dele, ou quem sabe aqui no final, onde a gente tem mais uma página em branco, que de repente ficaria interessante se ele tivesse feito um desenho e colocado ali Mike Milligan, né? Eu acho que ficaria legal. Por quê? Porque ele também é desenhista, então eu acho que ficaria interessante. Mas, no contexto geral, temos uma boa história, temos uma história que não cansa em momento nenhum, uma história que o fio condutor está sempre bem direcionado, ele vai tirar um pouquinho as coisas às vezes do óbvio, mas ele vai amarrar muito bem as pontas para poder ter um desfecho interessante. Que nota é o que eu dou para esse livro? Eu dou uma nota 8 e gostei bastante. Acho que o Johnny tem jeito para coisa e pode se tornar sim um cara que pode produzir muito material policial de qualidade aqui para a gente poder apreciar. Tá? Enfim, é um autor que merece sua atenção, na minha opinião. Se você gosta de trama policial, eu acho que aqui nós temos uma boa pedida. Enfim, nota 8 para o primeiro livro do Johnny, e eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você que está interessado no livro poder adquirir Rastros de um Assassino. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, e antes de terminar o vídeo, quero deixar aí na tela o nome dos colaboradores do canal, o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês, e se você quer se tornar um apoiador do Eu Leio Gibi, tem um link aí na descrição do vídeo que vai te remeter também para um vídeo específico em como você pode ser um apoiador aqui do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.